capítulo 9, versos 24 ao 27. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Acho que é 9:17. 1 Coríntios 9:17. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24, 25, 26 e 27. Amém? Prestando atenção. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos da verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graça, meu Pai, por esse dia. Obrigado pela noite que passamos, pela paz, pelo descanso, pela provisão. Muito obrigado, Senhor. Enquanto nós dormimos, ó Deus, os teus anjos estejam ao nosso favor. Aleluia. E obrigado, meu Deus, pela tua igreja nesta manhã, em adorar o teu nome. Meu Deus, agora fala conosco, Deus, uma vez mais, através da tua palavra. Quando salva, cura, batiza no teu Espírito Santo, ó Deus, e transforma para o teu louvor. Declaramos a bênção em nome de Jesus. Amém. Eu penso que uma boa parte dos irmãos hoje aqui teve que sair bem mais cedo de casa para poder conseguir chegar aqui em tempo. Antes de pegar a Giovana lá com as crianças lá, eu rodei, sem exagero, 1h20 para poder tentar descobrir como sair dali de esquerda. Foi assim uma luta, não é? Mas bom, dei a ver e tal, etc. Mas, queridos, eu achei muito interessante, eu coloquei até por acaso no grupo da igreja, uma parte que os corredores estão, obviamente, correndo, né? E olha, você se cansa de tanto tempo que eles ficam ali correndo. E isso nos trouxe à mente, querido, exatamente a comparação do atleta com aquele que é cristão, com aquele que serve ao Senhor Jesus. É uma comparação interessante para nós observarmos, querido, que tem muita coisa. Eu lembro que, por que eu trouxe isso à mente? Porque eu lembro que quando eu era menino, às vezes a questão da religiosidade, ou às vezes a má interpretação da palavra, eu lembro que naquela altura meu pai me dizia assim que brincar de bola era pecado. Obviamente algumas pessoas vão dizer que você ser atleta, que você correr, você nadar, você se exercitar é pecado. Queridos, por que Paulo, o apóstolo Paulo, nos traz a comparação exatamente aqui em Coríntios de um atleta? Se fosse alguma coisa perniciosa, se fosse alguma coisa ruim, alguma coisa que desagradasse, alguma coisa que fosse chata, alguma coisa que não devesse ser, obviamente não iria comentar sobre isso. Mas Paulo nos traz aqui, querido, uma comparação para nós, e é muito bom nós termos essa compreensão, esse entendimento de como que Paulo traz para nós. Não sabeis, vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Queridos irmãos, a nossa vida espiritual, da mesma maneira, inicialmente, graças a Deus, ninguém vai correr e perder tempo. Todos irão se exercitar, irão correr, irão se fortalecer, irão ter que ter disciplina e etc. Vamos entrar nessa corrida, querido, mas louvado seja Deus, que todos nós seremos vitoriosos em nome de Jesus.
E querido, é um pouco assim, olhando assim friamente falando, para fim de corrida, vamos supor. É um pouco frustrante, né, para os outros, sei lá, 5 mil, 10 mil, não sei quanto, parece que são mais de 30 mil atletas aqui, 15 mil, perdão. Um é o campeão, é óbvio, se destacou em relação aos outros. Mas, querido, agora imagine os últimos, tem muitos que vão por satisfação, beleza, é bom você estar assim. Nós vamos ver aqui que o atleta precisa compreender, querido, que nem sempre ele vai vencer todas as competições. Mas, graças a Deus, querido, que aquele que está em Cristo, querido, que é a nova criatura, ele sabe que é o final da sua corrida, da sua labor, do seu exercício, ele vai receber a coroa da vida eterna. Então, querido, nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor é aquele que ele entrega a todos, todos são beneficiados, todos são recompensados. E correr, querido, a Bíblia nos faz assim alguma pergunta: correr de que maneira? Quando você pensa, querido, em correr, inicialmente começa a luta dentro da sua mente. Vou ter que começar a ficar acordado cedo, ter um horário para ir à academia, ao treino. Você começa a ter que trabalhar a sua mente. Por que você precisa trabalhar a sua mente, querido? Porque a sua mente, se você tendo, a Bíblia nos diz que nós temos a mente do Senhor Jesus. Você tendo a mente, querido, abençoada, você vai ter bons hábitos, boas palavras, boas ações. Consequentemente, querido, você terá bons costumes que irá redundar no seu caráter, que se tornará melhor a cada dia. Então, querido, nós temos que ter, inicialmente, para começar, vamos correr, você precisa ter um propósito. Espiritualmente falando, você precisa ter um propósito. Comparado ao atleta, querido, ele precisa ter um propósito. Ele não pode chegar simplesmente da noite para o dia. Hoje eu vou resolver, que bonito, na televisão todo mundo chamando para correr, eu vou correr 42 quilômetros. Vai. Resolve assim da noite para o dia correr 42 quilômetros. Talvez você consiga correr 1 quilômetro, talvez. Dependendo da situação, se passar um pouco, você pode. Né? E Deus nos livre, mas pode ser infartado. Existe, querida, maneira que você tem alguns objetivos, você tem alguns, digamos assim, algumas formas, algumas maneiras, alguns caminhar, alguns passos para poder ser um atleta. E o primeiro dele é você ter a resolução na sua mente, ter um propósito. Você dizer, não, eu vou tomar atitude. Principalmente nós que já passamos um pouco aí dos 35, 40, 50, 60. Chega um tempo, querido, na vida que você já não ganha massa muscular. Pelo contrário, você tem tendência a perder. Você tem que começar a fazer alguns exercícios, fazer algumas forças. Esses dias eu vi que num vídeo alguém comentava que você tem que fazer até ficar assim na ponta dos pés, subindo e descendo, para fortalecer as suas panturrilhas, para que você não caia, porque chega a idade, qualquer coisa você cai, você perde controle, você já não tem mais aquele vigor que o jovem tem. Você não tem mais o vigor, querido, de outrora, é lógico. Então, querido, você precisa ter um propósito. E esse propósito você precisa ter objetivo. É lógico que quando você escolhe uma modalidade de esporte, você vai escolher qual que você vai fazer. Qual o objetivo? Eu quero nadar, eu quero correr, eu quero caminhar. Além do propósito, além de você trabalhar na sua mente, você tem que ter um objetivo, tem que ter um algo específico. E aí, querido, vai começar a sessão abençoada da disciplina. Não pode ser de qualquer maneira. O apóstolo Paulo diz aqui, querido, que não é de qualquer maneira. Ele não sai simplesmente esmurrando, dando soco no ar. Não é assim de qualquer maneira. Lembra até de uma pessoa agora, não é ao Léo, né, Giovanni? Não é de qualquer forma. Existe uma maneira que você deva, querido, trabalhar. Você precisa entender, querido, para que você possa ter êxito naquilo que você está empreendendo. E Paulo, querido, nos traz essa comparação. Todo aquele que luta, em tudo se domina, para alcançar uma coroa incorruptível. Paulo está nos dizendo, querido, aqui que nós temos que ter alguns equilíbrios, alguns controles, algumas sequências. Quando nós pensamos, querido, quando você é atleta, você tem que abster-se de algumas coisas. Paulo diz aqui que nós temos que nos abster. Inicialmente, querido, eu recordo Gabriel e Guilherme, quando entraram para o futebol, desde pequenininho, uma das primeiras coisas que o técnico diz assim, olha, nem beber, nem fumar. Desculpe aqui os exemplos, tá?
Eu, por acaso, eu fumei durante 10 anos. Eu penso que foi uma das grandes bobeiras que eu fiz na vida. Eu queimei dinheiro, eu queimei saúde. Não faz bem, é um vício. Desculpe, mas é um vício. Mas a primeira coisa que o técnico diz para você é assim: olha, começa a cortar algumas coisas ali na sua vida. Você precisa, querido, se abster. Você não pode, querido, se você pensa em correr amanhã, você não pode ter uma noitada hoje. Não pode. Porque você vai ficar esgotado, é óbvio, você já vai entrar perdendo. Você já vai entrar esgotado, mais da metade da competição você já perde ali. Você tem que se abster de algumas coisas. Farras, vícios, algumas coisas você tem que deixar de lado, querido. Na vida espiritual é da mesma maneira. Nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Aquele que entende que é morada e habitação do Espírito Santo de Deus, não come qualquer coisa. Aquele que entende que é morada e habitação do Espírito de Deus, não bebe qualquer coisa, não usa qualquer coisa, não vive de qualquer maneira. Amém. O próprio apóstolo Paulo diz assim: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, querido. Ao atleta cristão, ao atleta espiritual, querido, ele não pode viver de qualquer maneira, ele tem que se abster de algumas coisas. E por isso, querido, ele não come, não bebe qualquer coisa, pelo contrário, ele vigia para que a sua mente seja trabalhada em Cristo, que ele tenha uma mente renovada em Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo nos diz isso, né, querido? Mente renovada, uma nova vida em Cristo, uma transformação em Cristo. Deus ir mudando os nossos hábitos, querido, que nós vamos tendo hábitos durante tanto tempo, vamos inserindo tantas coisas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com relação ao padre Martim de Lutero. Ele chegou um dia, ele foi lendo sempre a palavra, entendendo a palavra, ele foi compreendendo a palavra. Chegou um dia, ele colocou 95 teses na porta da igreja dele, na Alemanha. Porque ele viu que os seus irmãos estavam colocando coisas que, indulgências, comprar terreno no céu. E o pobre? Por que não tem condição? Como é que vai comprar uma parte da salvação? Não tem jeito. E Lutero então colocou 95 teses. Uma hora nós iremos conversar aqui sobre, talvez tese por tese, não sei. E ele pensou, querido, que naquele momento ele seria até admirado. Um empregado, alguém que serve uma empresa, quando ele faz alguma coisa, ele pensa que eu vou ajudar a empresa. E Lutero pensava que iria ajudar a empresa que ele estava, queria ajudar lá os seus cardeais, os seus autoridades eclesiásticas, digamos assim. Mas foi ao contrário, os irmãos conhecem a história. Ele foi perseguido, foi preso, condenado. Por que, querido? Porque a palavra, esses dias com os irmãos aqui, temos um grupo aqui, quero aproveitar para lembrar, nós temos um grupo de irmãos aqui, nós estamos estudando a palavra para os batizandos e os novos na igreja. Quando eu falo novos, querido, não importa se você tem 1 ano, 5, 10, mas se você vem de uma outra denominação, eu me preocupo para poder ver como é que você está, qual é o seu conhecimento, qual é o seu pensamento doutrinário. Então nós sentamos para conversar e botamos a mesa aqui, e na semana passada foram 10 pessoas. Mas eu tenho uma lista de 18. Eu espero que num tempo oportuno todos possam chegar. Então, querido, para que nós possamos conversar. Então, Lutero pensava que ele ia ser beneficiado, mas não foi. Pelo contrário, ele foi rejeitado, ele foi mal compreendido, e com isso, querido, ele sofreu. O atleta, querido, da mesma maneira, Paulo está dizendo assim: portanto eu corro não como indeciso, combato não batendo no ar ou dando esmurro no ar de qualquer maneira. Não, querido. Não com incerteza. Mas em princípio, querido cristão, em Cristo ele deva viver pela fé. É pela fé, querido, que nós temos a confiança com Deus. É pela fé que nós experimentamos, queridos, grande experiência com Deus. É pela fé. O que é a fé? A fé, querido, é a certeza das coisas que nós não vemos. Mas nós acreditamos, nós confiamos. Então, querido, a sua vida espiritual, a sua vida de atleta cristão começa no seu coração, na sua mente. E você ter uma vida com Deus. E você ter fé. E por isso, querido, você precisa combater. Ou seja, querido, quando se fala combater, antes de chegar
ou no ringue, ou numa corrida, ou numa natação, no que seja a modalidade do esporte que a pessoa vai fazer como atleta, querido, ele precisa de muitos treinos. Eu fico observando, por exemplo, nesse momento, o meu filho Guilherme. Ele vai no mínimo 4 vezes por semana treinar. Treina, treina, treina. E quando chega no dia do jogo, que normalmente é os sábados, o jogo normalmente é 3h30 da tarde. Ele sai de casa às 9h30 da manhã para concentração. Depois dessa concentração ali, fala sobre o jogo anterior, etc. Então, N coisas, para depois, às 3h30, jogar por 1h e meia, 40 minutos mais ou menos, cada tempo. Então, querido, o cristão, o atleta cristão, ele precisa, querido, de treino. Ele precisa ter iniciativas. Quantos de nós, querido, na nossa formação profissional, eu, no caso, que fui militar, né, como o Hélio ali e outros irmãos, está lá o nosso irmão lá atrás também, que é o Gustavo, né? Rafael, perdão. Gustavo não, né? Tá bom. Gustavo, Rafael. Querido, nós, antes de colocar um uniforme militar, alguma coisa, você treina 9 meses, 1 ano. Isso para ser soldado. Depois você faz um curso de carro, você faz praticamente o mesmo exercício durante todo o mesmo tempo. Faz o curso de sargento, depois tem aperfeiçoamento de sargento, depois o curso disso, daquilo, você fica, meu Deus, é a mesma coisa. Mas tem que ter treino. E havia ainda aqueles militares, no nosso caso, estou dando o meu exemplo, né? Daqueles que não conseguiam chegar à média, querido, ele ficava lá para repetir novo curso, até que ele tivesse condição de utilizar aquele uniforme. Assim é no seu trabalho, querido. Né? Dias atrás aí, nosso pastor Jackson aí, teve que ir lá para o porto e tal, informação, isso e aquilo. Não é assim? Pastor Manuel, esses dias aí, fez aí uma formação aí para pisalhouros, durante o dia todo. Querido, você tem que treinar, tem que aprender, tem que se esforçar. A vida espiritual da mesma maneira. A palavra de Deus nos diz, querido, que você deve meditar na palavra todos os dias. Eu ainda faço um tom de brincadeira, mas falando a verdade. Que o cristão, a pessoa normal, o homem normal, querido, ele toma de jejum todos os dias. Não é? Ele almoça todos os dias. Ele janta todos os dias. Aí eu brinco ainda mais. Se a pessoa estiver bem fisicamente, ele vai ao banheiro todos os dias fazer as suas necessidades. Quando passa um tempo que a vida você não está bem organicamente, por isso você tem que tomar remédio, a vista que é o médico. Tinha pessoas que às vezes, desculpa aqui, tinha pessoas que ficavam às vezes dias sem conseguir ir ao banheiro, tinha que ir ao médico, querido, para lá ser feito um tratamento nele, e desculpa a expressão, a lavagem, e até a cirurgia, porque ele não estava bem. Isso é a pessoa. Normalmente é todos os dias. Da mesma maneira, o atleta cristão, o homem espiritual, querido, ele medita na palavra todos os dias. E a pessoa que está bem também, brincadeira agora, toma banho todos os dias. Não precisa ser para você. Brincadeiras, né? Mas então, querido, isso é uma necessidade normal do treino, do exercitar. O homem precisa treinar, ter iniciativa. E uma outra coisa também, Priscila, que me diga, aquela da área de alimentação, das dietas. O homem espiritual, querido, ele precisa ter dieta. Tem alguns alimentos que não convém que você, que quer ser atleta, que você consuma, que você participe, seja comum na sua mesa. Por muito menos, querido, alguns aí, vocês sabem que começa clara de ovo, banana, começa a ter uma alimentação diferenciada. O homem espiritual da mesma maneira, o atleta de Deus, querido. Ele precisa ter uma vida que deve buscar Deus. Ele não pode ficar simplesmente esperando um resultado vir que Deus faça. Mas, querido,
é fazer a parte dele, fazer o seu papel, cumprir o seu papel. A Bíblia nos diz que nós devemos meditar na palavra, orar, falar com Deus. A Bíblia nos diz, querido, que quando você pela manhã, você ora e apresenta o seu dia a Deus, querido, o seu dia será muito melhor. E à noite você apresenta para Deus, obrigado pelo dia que eu passei. Nós precisamos, querido, então, ter uma dieta de alimentação da palavra. O atleta também precisa, querido, de um bom momento de descanso. O descanso, querido, é você ter uma vida de oração com Deus, é descansar no Senhor, é apresentar ao Senhor, é fazer conhecido diante de Deus todas as suas necessidades, colocar diante de Deus. O atleta, querido, ele precisa descansar, ele precisa de dieta, ele precisa de disciplina, ele precisa, querido, de exercícios, ele precisa de muita coisa. Não podemos resolver, querido, não sei, alguém aqui já correu 42 quilômetros? Só de curiosidade, só de brincadeira. 42? Maravilha, né? Eu recordo uma vez, bom, ele pode ter passado por uma situação dessa também. Depois que eu já não estava mais na aeronáutica, quando eu fui para o Espírito Santo, e por acaso entrei para o corpo de bombeiro. Nem sei por que eu fui fazer bombeiro, talvez para incentivar meus irmãos. Nós tínhamos ali naquela altura um capitão, ele que era o líder do nosso grupo, né? Ele gostava muito de correr. E a gente já sabia da fama do moço, depois de vários exercícios nós tivemos, não chegamos ali naquela semana para correr aquela distância. Naquele dia ele falou, olha, tal dia nós vamos sair para correr. O pessoal então se preparou, né, etc. Irmãos, e começamos a correr, Vitória. E vai lá para o lado da torre da TV Gazeta, que os irmãos que são de lá conhecem, né? E deu 1 hora, correndo. 1h20, 1h40. A gente já estava... Querido, foram mais de 3 horas correndo. Ainda bem que eu era magrelinho. Eu e meu irmão mais exemplo. Então, querido, ainda só um pouquinho, né? Já não está tanto, né? Então, querido, o homem de Deus, ele precisa, o atleta, ele precisa, querido, de uma alimentação diferenciada, ele precisa de um preparo psicológico, ele precisa de exercício, querido, ele precisa, agora tem uma dieta calórica aqui, eu vou dizer para você. Jesus Cristo diz assim, olha, há certas castas de demônios que só saem através de dieta calórica, jejum e oração. Sabe o que é isso, querido? Não se manifeste, por favor. Tem pessoas que não sabem sequer o que é jejum. O que é isso? Mas a Bíblia nos fala, querido, sobre jejum. Que a guerra espiritual é tão tamanha na vida espiritual, nessa vida atlética espiritual, que muitas vezes você tem que falar, Deus me dê graça. Então você vai para a oração, para a reunião de oração, vai para o joelho, vai para o jejum, Senhor, me dê graça para que eu possa superar essa situação, esse problema que está na minha casa, essa situação na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Deus, me dê graça para que eu possa vencer. Aí você vai lá, dieta super calórica. Você vai ao jejum e oração, querido. Não é de qualquer maneira. Por isso, Paulo diz assim, olha, antes eu subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de maneira alguma, reprovado. Queridos, antes dessa palavra de eu falar, meditar e pregar para os irmãos, querido, antes disso ela tem que vir para mim. O grande problema, às vezes, é que quando nós estamos, às vezes, diante de um auditório, diante de uma palestra, alguma coisa, a gente fala assim, o fulano tinha que estar aqui. Não, querido. É para você. Você estava ali. A palavra é para você. Antes de qualquer coisa, a palavra tem que tocar em nós. Ela tem que mexer comigo. Ela tem que puxar minha orelha. Tem que chamar minha atenção. Não é para os outros. Seria, claro, seria importante também para os outros, sem dúvida. Mas antes de tudo, querido, coloque-se diante da palavra, dizendo assim, Senhor, fala comigo. Fala ao meu coração, meu Deus. Ministra o meu coração. O que eu preciso aprender nesta palavra? O que eu posso colocar em prática nesta palavra?
E nós precisamos, querido, realmente colocar algumas coisas em prática. Por exemplo, a Bíblia nos diz que nós devemos voltar ao princípio. Brevemente, querido, faça uma análise aí, como que você está hoje, como que você era no início. Você percebe que no início de tudo nós temos mais gás, nós temos mais força, nós temos mais vontade, nós temos mais vigor. Quantos de nós, querido? Então a Bíblia diz sempre para que você retroceda, renove-se, para que o Espírito Santo possa continuar trabalhando em você. Ou seja, irmão, converta-se a cada dia. Porque o grande perigo na nossa vida, querido, é quando nós achamos assim, pronto, eu não preciso. Eu já sei, não preciso. Né? Eu já sou mestre em teologia, doutor em teologia, eu já fiz isso, fiz aquilo. A Bíblia diz assim, olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O grande problema, querido, de muitos, por exemplo, nós sabemos aí na prática, as seitas hoje existem, querido, que eram homens que começaram aqui, ali, daqui a pouco ele falou, pronto, agora eu vou criar a minha religião, da minha maneira, da maneira que eu penso, da maneira que eu acho. Tem outros, querido, que antes pregavam, falavam sobre o céu, o inferno, sobre Deus, o Espírito Santo. Hoje eu digo assim, o inferno não existe. O pagamento é aqui mesmo, o homem morre, acabou. Querido, vai mudando, e a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos muitos homens teriam comichões, né, querido? Fugiriam da doutrina, da palavra, coisas que antigamente ele achava que não tinha problema, hoje ele já fala, não tem problema mais. Então, querido, nós precisamos ter cuidado de nós mesmos. Paulo disse assim, Timóteo, olha, tenha cuidado de si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Nos grupos, querido, graças a Deus nós temos participado, né, sempre para um outro, e uma dinâmica que eu achei muito interessante dos lados da moeda. Toda moeda tem dois lados. E por acaso, meditando sobre o filho pródigo, né, a iniciativa da irmã, e depois eu passei isso para outro grupo também. Primeiro você citar o que você acha que é bom na sua vida. Diga, cada um diga. Então cada um diz lá o que ele gosta na vida dele, o que ele acha legal. Né, Breno? Cada um falou uma coisa. Simpatia, persistência, alegre, animado. Cada um falou. Mas depois, pronto, foi bem assim. Trabalhamos isso. Depois perguntou-se também, agora o que é ruim na sua vida? Que você vê, que você sente que não é bom, que você precisa, que você quer mudar. Foi surpreendente, querido. Todos que ali estávamos, né, falou alguma coisa. Porque, querido, a palavra é clara, conheça-te a ti mesmo. Não existe doutor em Bíblia. Não existe santo. Aliás, o único santo foi Jesus. O único perfeito. O único cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga, sem nada, foi Jesus. Tanto que morreu como cordeiro perfeito. Os demais, queridos, nós compramos, por favor, entendam, sem ofender a própria Maria, mãe de Jesus, cantando, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, ela mesma dizendo, meu Salvador, eu preciso de salvação, eu sou pecador, eu também preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso de Jesus. Por isso que essa mesma Maria falou assim, quando acabou o vinho, o primeiro milagre de Jesus. Quando acabou o vinho, Maria, mãe de Jesus, falou assim, faça tudo que ele lhe pôs mandar fazer. Ela em momento agora falou, faça o que eu estou mandando, o que eu estou dizendo, o que eu estou pedindo. Não. Pedro em momento nenhum disse, adore a mim, não. Pelo contrário, quando Cornélio, querido, chegou até Pedro, que a Bíblia nos diz que o Senhor apresentou-se a Cornélio e falou para ele assim, olha, vá lá na rua direita, lá no beira-mar, e manda buscar a Pedro. Pedro, o apóstolo, esse que a Bíblia comenta, ele vai vir para esclarecer para vocês acerca da salvação. Traga ele. E Pedro, querido, diz a palavra que ele estava orando. E para que ele também não pudesse ser confundido, que a Bíblia, querida, ela é clara. O plano de Deus é perfeito. Olha, Pedro, está aí fora, 2 homens, e vieram te chamar. Não tenha receio de ir ter com eles.
Você virá e vai esclarecer. E muito bem, ele foi, abriu a porta por não. Bom dia. Seu Pedro, seu sim, senhor. Olha, nós somos servos, empregados lá de Cornélio. Ele é um homem e ele quer conhecer da palavra, ele quer entender a palavra, ele quer abrir o coração para a palavra. Sabe, querido, como é bom pessoas que querem conhecer a palavra. Que maravilha! Pessoas que falam, não, eu preciso me alimentar da palavra, eu quero. Eu até comento com os irmãos aqui, por favor, sem nenhuma qualidade, apenas comentário. Pela necessidade, querido, pelo desafio aqui em Portugal, nesses 5 anos eu já li a Bíblia 3 vezes. Não é, querido, que eu não quero ser melhor do que ninguém, não. A necessidade, nós precisamos alimentar-se da palavra todos os dias. Aí o Espírito Santo diz assim: não vos preocupeis com o que haveis de dizer diante das autoridades, porque na hora o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas. Querido, aluno de escola, professor, irmão, o Espírito Santo só vai trazer à sua memória aquilo que você lê. E não vai fazer você adivinhar. Não adianta eu passar, né, Viviane? Passar a semana na farra, no estudo e tal. Aí sexta-feira eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, tal. Né? Senhor, faça justiça, tá bom. Você está reprovado, eles estão reprovados. É a justiça de Deus, querido. Deus não vai dar àquele que não estudou, querido, uma adivinhação para ele passar na prova. E o outro que se dedicou a semana toda, Deus é justo. Temos que compreender, querido, dia a dia, que Deus é justo. Tem até um ditado popular que diz que Deus abençoa aquele que madruga. Ditado popular. Mas dentro da palavra é mais ou menos assim, né? Esforça-vos, tenha de bom ânimo. Porque assim como eu venci o mundo, vocês vencerão também, Jesus Cristo disse. Então, querido, Deus é justo. O homem de Deus, querido, precisa alimentar-se da palavra. E quando então aqueles homens disseram, então Pedro, já orientado pelo Espírito Santo, ele foi. Pedro caminhou até a casa de Cornélio. Quando chegou lá, a primeira coisa que Cornélio era um centurião. Sabe o que é um centurião? É alguém que toma conta de uma centúria, ou seja, mais de, no mínimo 100 homens. Ele era um comandante. Ele era alguém dedicado, ele era alguém de destaque na sociedade. A primeira coisa que esse homem, digamos que ele fosse um capitão de brigada, alguma coisa assim, a primeira coisa que ele fez quando viu Pedro, levanta-te, porque eu também sou homem igual a você. Adore a Deus. Pedro, querido, ele disse, adore a Deus. Maria disse, faça tudo que Jesus orientar para fazer. Só que com o decorrer dos anos, do tempo, querido, hoje as pessoas adoram, por favor, me perdoe, Pedro, Tiago, João, Maria, Fátima, Ave Maria. Queridos, são homens como nós, pessoas como nós, necessitados da graça de Deus. Precisa de Jesus. Então, querido, o homem de Deus, ele precisa, querido, ter essas observações de Paulo. Olha, vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Verso 25, todo aquele que luta, em tudo se domina. Dominar, querido, o maior inimigo que nós temos se chama, eu no caso, Hermes de Oliveira Souza. O maior inimigo, querido, sou eu mesmo. Que é preguiçoso, que não gosta de ler, que prefere ficar em casa, que não quer orar, que não quer... Querido, nós precisamos lutar contra a nossa carne. O apóstolo Paulo diz isso. Miserável homem que eu sou. Olha o que Paulo diz. Quem me livrará desse corpo de morte? Aí contava até um exemplo aqui para os irmãos. Mas imagine, querido, que uma das formas de agredir, de sentenciar, de disciplinar, talvez, se eu posso usar essa expressão, os presos, antigamente, que eles pegavam um cadáver, colocavam aqui em volta dele, ficava preso e ele ficava ali preso. Paulo diz, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo
de morte, esse cadáver que está diante de mim. Eu ficava ali dias. Imagine, querido. Que sentença, que castigo, que penitência. Então, querido, não é por penitência, mas por obediência a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Glória a Deus. Sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus. Não, querido, pelas nossas obras, que a Bíblia nos diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. É como se nas boas obras que nós... Vou usar essa comparação. É como se fosse um grande bolo que você quisesse fazer, né? Delicioso, né? A Rafael diz assim: Priscila, coloca aí mais uns 4 ovos aí para ficar melhor ainda, né, Rafael? Aí a Priscila, 1, 2, 3, chegou o 4, podre, estragado. A Rafael fica triste porque a massa toda estragou, querido. A Bíblia nos diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Ninguém se salva por si mesmo. Ninguém se salva por obras. Ninguém se salva, como diz Efésios, capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a Fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé, querido. A salvação é pela fé. E ele continua dizendo: não das obras, para que ninguém se glorie. Senão, eu me salvei, eu consegui. Aí o outro diz: eu também consegui. Eu não preciso nem ir para a igreja, não preciso de nada, não preciso nem de Jesus, porque eu já me salvei. Mas a palavra é clara, querido: pela graça, pela fé. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer boas obras? Né, Catiana? Será que eu não preciso fazer boas obras? Então, boas obras não preciso fazer mais. Não preciso ajudar o pobre, não preciso ajudar o necessitado, não preciso. Aí a palavra novamente bem clara. Mas Deus criou as boas obras para que nós salvos e remidos no sangue de Jesus, andássemos dela. Faça boas obras, querido, não para ser salvo. Glória a Deus. Mas pratique as boas obras, porque você é salvo em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Querido, pratique as boas obras. Ajude. Abençoe as pessoas. Eu ficava assim, querido, eu trabalhei no hospital 34 anos. Eu ficava vendo, querido, que alguns que falam muito sobre as obras ficavam lá levando um lanche vazio e tal, achando que aquilo pudesse trazer salvação. Não, querido. Salvação é pela graça. Por isso, querido, você precisa servir. Ou seja, Paulo escrevendo, querido, aos jovens, especificamente, diz assim: sejam vocês o exemplo dos fiéis. Nós precisamos ser exemplos, querido. Pastor precisa ser exemplo. Presbítero precisa ser exemplo, diácono exemplo, irmãos, você precisa ser exemplo da pessoa mais nova que chegou ali na igreja. Você precisa ser exemplo. A Bíblia, querido, nos diz que há vasos para honra e vasos para desonra. Existem pessoas, querido, que fazem questão de sempre testemunhar bem para as outras pessoas. Tem pessoas, querido, que não vigiam nem no que fala. Fala qualquer coisa, impede que o outro chegue à salvação. Não, você não pode. Primeiro você tem que ser isso. Misericórdia. Não? Se formos por etiquetas, ninguém se salva. Pela lei, querido, ninguém se salva. Tem outros que impedem pessoas, querido, mau testemunho, mau pagador, mau funcionário, mau pai, mau filho, querido, de crente. Alguém quando fala assim, ser crente igual fulano, Deus me livre. Agora, querido, quero te lembrar uma coisa. Não estranhe, talvez, por maus testemunhos. Sabe por quê? Crente, o diabo também é. Mas o servo de Deus, Paulo diz assim: sejam vocês o exemplo dos fiéis, da fé, na pureza, no amor, na conduta. Seja exemplo.
você tiver que pagar o preço, querido, seja exemplo. Se você tiver que sofrer, querido, a situação, sofra, mas seja exemplo. Não faça um pequenino cair, querido. Porque a Bíblia diz assim: ai daquele pelo qual vier os escândalos. Então Paulo diz assim: olha, seja exemplo. O atleta cristão, querido, ele precisa ser exemplo para as outras pessoas. Como Paulo diz assim, para que ele não seja reprovado. Enfim, querido, que ele seja aprovado, que ele conquiste sempre, que ele seja uma pessoa, né? Uma das grandes coisas que eu acho de Jesus, querido. Talvez a mais linda que eu acho. Quando Jesus diz, Cristo diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos levai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, Jesus falando que sou manso e humilde. Eita glória! Aprenda de Jesus. Aliás, querido, pode ser que eu me engane, mas talvez sejam as duas únicas coisas que Jesus falou assim: aprenda comigo isso. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. A característica maior, querido, de um homem que teme a Deus é mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. E começando aqui, né, Lucas? Começando aqui sobre joio e trigo. Quando você olha assim, querido, idêntico, bem parecido. Igualzinho. Ninguém é salvo, querido, pela aparência. Eu sou da igreja, eu sou. Não, querido. Jesus disse assim: pelos frutos os conhecereis. Se vós vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Sabe qual é a diferença do joio para o trigo, querido? É quando você abre ele. O joio é vazio, não tem fruto nenhum, não tem nada que atrai. O trigo não. Fruto do Espírito, sementes dentro dele. Ele brota, ele pode, querido, continuar levando para outros, porque o fruto do Espírito é visível na vida dele, é algo que é normal na vida dele. Ele não faz isso por exagero, querido, é normal. Por isso, meus irmãos, enfim, o homem do Senhor, o atleta de Cristo, querido, aquele homem que hoje está correndo seus 42 quilômetros, querido, ele está lá porque ele treinou. Ele se desenvolveu, ele participou, ele se alimentou, ele descansou, ele teve toda uma disciplina para terminar, querido, nesses próximos 50 minutos de brincadeira. Abra sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, verso 28. Maravilha. Nós iremos encerrar aqui, né, querido? Porque, obviamente, os grupos têm sido uma benção total, né? Os irmãos viram aqui semana passada, os irmãos cantaram, tem sido maravilha. Os irmãos têm a ideia, querido, por causa do corre-corre aqui, que é normal, de trabalho, de escala, etc, etc. Nós tínhamos em média 20 pessoas no culto aqui quinta-feira. O máximo que nós chegamos são 27 pessoas. Agora hoje, daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês. Cadê os líderes de grupo? Estão aí? Cadê? Levante a mão, os líderes. Ó, vou perguntar, quantas pessoas tinham no seu grupo? 10 no seu. 16. Não, 10, 16, 16. 13. 29. Quem mais? Outro líder aí. Quantos que tinha no seu grupo? 5. Ó, 30. Já foi para 34. Quem mais? Cadê a Glaucia lá? Romi, fala aí. Seu. 20 são 14.
14. Ó, 37, 41, 51. Romi. Negócio. Perdão, por favor. Alguém mais aí? Aqui na casa da irmã. Quantos estiveram lá na sua casa? 8. Ó, 50, quase 60 pessoas. Só para você não ter uma ideia. Amém? E ainda não citamos, ainda tem alguns que talvez não citaram ainda. Querido, em média 60 pessoas nessa semana estiveram reunidas nos grupos. Glória a Deus. Como que é bom, querido, estar em torno da palavra. Lucas, quanto tempo nós ficamos aqui conversando da palavra? 2 minutos? 2 horas. 2. Demorou, foi exaustivo, não foi, Lucas? Uma vez. Querida, a palavra, querido, ela te remete, você tem que ter prazer na palavra de Deus. Tem que se robustecer na palavra, você tem que ter, querido, ânimo na palavra. Então vamos ver o que Isaías diz. A partir do verso 28. Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Queridos, o nosso Deus, Ele não se cansa. O nosso Deus não se fadiga. Querido, e a palavra de Deus quer que você se alimente, que você se fortaleça, tenha graça e sucesso, querido. Assim como Deus. Deus quer, querido, fazer com que você seja cada dia melhor. E Isaías continua dizendo aqui, verso 29. Da força, vamos ler juntos aí. Da força. Eita glória. Aí ó, atleta. Olha o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar força espiritual. Deus quer multiplicar as forças que você ainda não tem. Deus, querido, quer fazer com que você cresça. Você se fortaleça. Você se robusteça. Você enfrente as lutas, dificuldades, querido. Fica fácil. Agora, quando nós estamos espiritualmente, estamos abatidos, quando nós fisicamente estamos com qualquer corridinha, a gente está. Vocês sabem o que eu estou falando, não é? Espiritualmente é a mesma coisa, querido. Deus ele quer te restaurar. Verso 30. Olha só o que ele diz aqui, ó. O que ele diz no verso 30? Até os jovens se cansam e se fatigam. Os jovens tropeçam e caem. É normal, não é, querido? Na nossa conversa aqui, querido, eu fui criado no Evangelho. Um dia eu tropecei. Me custou 10 anos da minha vida afastado do Senhor. Quantos de nós? Talvez, querido, que você conhece, talvez um amigo, talvez falou, poxa, o ano era tão assim, mas tropeçou, caiu, cansou, né? Está hoje esgotado. Tá? Verso 31 para terminar. Vamos ler juntos aí? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, como águia, correrão e não, caminharão e não. Eita glória! Bom atleta, ó. Um atleta que corre, que anda, que nada, que luta, mas ele não se cansa. Ele apenas dá uma. Deixa eu respirar um pouquinho aqui, tomar uma aguinha, mas continua. Já viu como é que é o atleta, querido? Às vezes ele está numa corrida, está esgotado, mas sempre tem aquelas pessoas que ficam com as garrafinhas d'água. Não é assim? Né? Aí vem, pega uma aguinha, joga, não faz assim. E aquela aguinha ali leva ele para mais um. Daqui a pouco, se bobear, ele chega lá em primeiro lugar. Querido Deus, quer que você seja um vencedor. Amém. E você tenha vitória. Glória a Deus. Deus quer que você esqueça as coisas, as derrotas que para trás ficaram. Esquece, joga fora. E prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Eu não sei, querido, se para mim serve sempre a palavra. Se porventura a palavra de Deus, querido, foi ministrar no seu coração nesta manhã, não pelo pregador, eu sou uma pessoa como você, né? Sujeito igual a você, necessitado igual a você, sujeito às enfermidades, querido, como eu já contei para alguns aqui, tive
Anos atrás eu fiquei todo de boca torta, eu nem caminhava. Né? E alguns anos atrás ainda tive um cancro de próstata. Eita agora, aleluia. Querido, nós estamos sujeitos. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Olha a pessoa que está diante de Deus, querido, nesta hora, uma vez mais. Agradeça a Deus pela sua vida. Pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Se o Senhor te tirou lá da sua casa, do seu conforto, querido, olha, você não entende agora, mas amanhã você vai compreender as grandezas de Deus na sua vida. Foi do Brasil, foi da África, foi da Venezuela, não sei de onde o Senhor te trouxe, querido, mas olha, Deus te trouxe como propósito. Aleluia! E aqueles que esperam no Senhor, confiam no Senhor, que eles são como Abraão. Abraão, sai da tua terra, no meio da sua parentela, do seu conforto, da sua riqueza, sai. Lá, amém, irmão Daniel? Amém. Glória! Deus! Peça a Deus, querido. Eu não sei quais são as suas necessidades, quais são as suas fragilidades. Coloque diante de Deus agora, por favor. Agora é você e Deus. Por favor, nem me diga quais são. Não preciso. Não quero saber. Quais são as suas dificuldades? Coloque diante de Deus. A Bíblia nos diz, querido, que nós devemos colocar diante de Deus, fazer conhecida todas as nossas necessidades. Porque Ele é aquele que cuida de nós, que zela por nós, trata-nos assim, ó, com carinho, com zelo. Diz assim: vem, meu filho. Vem, filho amado, vem. Vem, filho amado. Vem como estás, filho amado. Filho, olha, do jeito que você está, é agora que eu vou operar a minha graça na sua vida. Agora que eu vou realizar grandes coisas na sua vida. Porque não é pela sua vontade, pelo seu esforço próprio, mas porque eu, Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Vamos adorar a Deus, querido. Vamos adorar a Deus. Quando você está adorando o Senhor, colocando as suas necessidades diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a És Deus. maravilhoso, Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.
língua. Ele entra em língua. Continue cantando essa casa assim, ó.